Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Locaweb LWSA3, pregão desta terça-feira, dia 16 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, já te peço para que você se inscreva gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. Abaixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite todo o conteúdo existente dentro do canal, muito conteúdo de aprendizado. Vamos então aqui à nossa análise especial, lembrando sempre, deixa eu só tirar isso aqui da tela, que não era para estar isso aqui na tela, que não vai ser isso que eu vou falar nessa análise. Nessa análise eu vou falar aqui sobre o gráfico anual, vou fazer uma avaliação do papel usando análise técnica, que é minha especialização, mas olhando para desde um longo prazo, gráfico anual e gráfico quadrimestral, e caminhando para um médio para longo prazo no gráfico mensal, curto para médio prazo no gráfico semanal e depois no curto prazo gráfico diário, ou seja, do longo prazo para o curtíssimo a curto prazo, que é uma avaliação que atende aí basicamente a diversos perfis de investidor. Começando aqui pelo gráfico anual, lembre-se também, se essa análise for útil para você de alguma forma no decorrer dela, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. E lembre-se aqui de, para receber todas as recomendações, carteira de ações, carteira de fundo imobiliário, relatórios importantes, é só você baixar o aplicativo aí DV Invest. Seguindo então aqui para o gráfico anual, nós temos aqui a ação dentro de uma movimentação positiva, fez um primeiro ano de bolsa muito bom e está dentro de um movimento de subida. Superação da máxima do ano anterior, mas não dá para falar ainda de tendência pelo gráfico anual, mas o fato é que é algo positivo dentro desse contexto. Se tiver movimentação para baixo no gráfico mensal, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. No gráfico quadrimestral, o que nós temos aqui, que representa cada barra dessa aqui, representa 80 dias, 80 pregões, então 80 dias úteis. Cada barrinha dessa aqui é o comportamento do preço no decorrer de 80 dias. Então dá para perceber que vem de maneira muito forte o movimento de subida, fechamento muito próximo da máxima, acima da máxima ali do candle anterior, da barra anterior. Isso representa mais força aí por parte dos compradores. Só que nessa está caindo 9,22%. O que pode, dentro desse cenário de movimento de subida, proporcionar, não necessariamente agora, mas daqui a um determinado tempo, nova oportunidade de buscar a entrada, mais interessante para se buscar a entrada pensando em um prazo maior em cima desse ativo. Mas de maneira geral, início de um movimento de alta no gráfico anual, dentro de um movimento de alta no gráfico quadrimestral, então por enquanto apoiando mais buscar oportunidade de entrada em prazos menores, como por exemplo o gráfico mensal, que para mim está dentro de uma tendência de alta, mas isso aqui é só um movimento de subida. Essa é uma interpretação, só um movimento sim de subida, só que para mim eu consigo olhar na questão de que o movimento veio aqui e fez uma correção aqui chamada em ABC, só que é um ABC ascendente, ou seja, faz uma correção basicamente em 3 meses, fica andando um pouquinho mais de lado, apesar de ser ascendente, e gera mais outros 3 meses para cima. Eu vou mostrar essa questão do ABC mais ali no gráfico semanal. E dentro dessa subida, o ativo agora gerou uma sinalização para baixo. Então, aqui que tinha gerado uma perda de mínima, leve perda de mínima desse candle aqui para iniciar um movimento para baixo, ela reverteu para cima e rompeu aqui para cima. Aqui já perdeu e já andou um pouco mais para baixo. Já tinha gerado um sinal ali de perda de força por parte dos compradores, mas ainda sem gerar um sinal para baixo, agora já tem um sinal para baixo. Esse sinal para baixo é contra a tendência, que é positiva, que é de alta, mas testa aqui níveis de suporte. Quais são os suportes principais? 23 e 21. 50% de retração do que subiu, 50% de retração do que subiu 23 e 21 e o próximo nível de suporte na faixa dos 21. Pode vir mais para baixo? Pode. Por exemplo, quando eu falei lá do gráfico anual, quadrimestral dentro do movimento de subida, se aqui no mensal vier algum movimento que venha fazer isso aqui, por exemplo, volte no 61,8% de retração desse movimento de subida que saiu de 15,25 a 35,06, gerou superação da máxima de um candle anterior no mensal, foco em buscar a operação na ponta compradora nesse papel. Só que agora, com essa sinalização de baixa, fazer uma entrada de imediato aqui pensando num prazo maior não seria a minha escolha. De abrir uma compra nesse momento depois da confirmação de um sinal de baixa, de poder ter um movimento de baixa ou mesmo movimento lateral do preço, ficar aqui alguns meses de forma lateral. Até que o mercado resolva fazer algo contrário, que seria romper aqui para cima, gerar aí um movimento de alta. Mas, por enquanto, ainda não tem esse sinal no ativo.
Fato é, quais são as formas de buscar entrada sem aguardar sinalização de alta, dentro de uma tendência de alta? Em cima de níveis de suportes importantes, por exemplo, já entrar comprando nos 23,15 quando ela bateu aqui. Segunda forma ali por volta dos R$ 21. Deixa eu só colocar aqui o valor certinho, dos R$ 21. Então, voltar aqui e chegar nessa região dos R$ 21 fica ali interessante para se buscar essa entrada também de imediato. Onde é que abortaria e deixaria o cenário mais negativo desse papel? Pensando no prazo maior. Ou seja, estou comprado e quero ficar por mais tempo comprado nesse ativo, mesmo que ela venha passar por um processo de correção. O que abortaria isso e traria uma expectativa maior de queda é ela voltar para baixo dos R$ 15,25. Para mim seria o sinal mais negativo que pode acontecer para a local web, deteriorando a expectativa de alta de médio para longo prazo. Então, enquanto isso não acontecer e passar a gerar sinalizações de alta nessa faixa de preço, 23 e 21 até os R$ 21, fica mais para se buscar a operação de compra. Seguindo para o gráfico semanal, quando eu falei daquela questão da ABC seria isso aqui, ó. Você tem esse movimento, sobe pouco, ou seja, como a correção foi bem curta, sobe menos, faz outra correção, aí sim testa a média móvel 3 períodos que não tinha testado ainda, e gera uma nova sinalização de alta que dispara aqui para cima. Então a tendência de curto para médio prazo, visível aqui pelo gráfico semanal, ela é de alta ainda. Ou seja, ela está dentro desse movimento de subida que, também aplicando Fibonacci nesse único movimento de subida, teríamos aqui justamente a região dos R$ 23 e a região dos R$ 21 um pouco mais para baixo. Então colocando até aqui novamente o Fibonacci em cima desse movimento de subida, aqui está. Nessa semana, nas últimas 3 semanas, o papel perdeu bastante força, ganhou força, isso aqui representou força por parte dos vendedores. E isso aqui cria-se uma expectativa de poder ter algo mais para baixo. De, por exemplo, buscar os 21,04, até que o mercado mostre o contrário. Por exemplo, essa semana está tendo uma semana boa de alta de 10,76%, somando os dois últimos, o pregão da segunda, dia 15, e o pregão de hoje, dia 16. O papel está tendo uma boa valorização. Se conseguir fechar a semana para cima da média novamente, que fechou abaixo da média uma vez aqui, voltar a fechar para cima da média, principalmente para cima dos 25,80 essa semana, já começa a enfraquecer mais a expectativa de poder ter algo mais relevante para baixo. Para baixo, por exemplo, dos R$ 21. Então ela pode ficar aqui, bater nesses R$ 21 ainda, enquanto o mercado não mostrar nada contrário a isso aqui. Então, papel que precisa realmente, para gerar um sinal, papel que precisa gerar um sinal um pouquinho mais relevante para cima, para aumentar a expectativa de voltar a ter um movimento para caminhar para a máxima lá, que está na casa dos R$ 35,00, R$ 34,99. Então, basicamente seria essa, na verdade a máxima aqui, 35,06. Então, precisa fechar essa semana, terminar essa semana acima para aumentar a chance de subida. E aí, dá para arriscar uma compra aqui? Colocarei menos capital diante do que eu falei no gráfico mensal. Eu vou colocar o gráfico mensal aqui, na questão de poder ter um movimento mais lateral ou mesmo movimento de baixa. Se você coloca menos capital, o mercado vai para cima, beleza, você já tem algum capital no papel. Se o mercado traz algo mais para baixo, você tem a chance de alocar mais capital após um novo sinal de alta, ou mesmo em cima da região de suporte. Se o mercado confirma um sinal de alta aqui, supera essa máxima, você entrando com um pouco aqui e depois gera algum sinal de ter algo mais para cima, de um fundo ascendente já para cima da média, um pivô de alta, também você pode colocar mais capital, inserindo mais capital em cima desse papel. Para quem está comprado no médio prazo, olhando do curto a médio prazo, girou o sinal de fundo, trabalharia com stop aqui abaixo. Se perder essa mínima, chance de ter algo mais para baixo e aí voltaria a entrar comprando mais através de um fundo no gráfico mensal ou de um novo fundo no gráfico semanal, arriscando um pouco mais para um prazo maior, e aí eu olharia para a região dos 21 até o topo anterior, que é um ponto de suporte na faixa dos R$ 19,60. LWSA3 no dia de hoje apresenta aí uma alta de 5,99% no gráfico diário. A tendência aqui já no gráfico diário, enquanto aqui a tendência de alta, aqui a tendência de alta, ali a gente tem movimento de alta no quadrimestral e no anual. Aqui no gráfico diário já não tem uma tendência de alta, você tem basicamente uma tendência, para mim, indefinida. Dalton, mas isso aqui é um pivô de alta ou um fundo duplo. Pode ser interpretado desse jeito. Eu vejo
eu gosto de olhar pelo menos os movimentos mais significativos, ou seja, você vê isso aqui, você tem um movimento para baixo, você vê um outro movimento, você tem outro movimento para baixo de mais candles, do que apenas um candle tentando subir e depois voltando para baixo. Eu interpreto num primeiro momento como isso aqui, desde essa mínima, tudo isso aqui, ó, sendo um processo de correção dessa queda, que aumenta gradativamente, que tem uma chance um pouquinho maior de poder ter algo para baixo, desde que gere esse sinal, confirme essa leitura. Como é que confirma essa leitura? Nos próximos pregões gerar algum sinal de topo nessa região aqui. Por isso que eu falei que o semanal precisa retornar para cima aí dos R$ 25,80, que é esse gap aqui, ó. Aqui já é um desafio para o pregão de hoje. Essa região de fundo anterior que segue válida como suporte, a região ali na faixa dos R$ 24,52. Conseguiu fechar acima, gerou nova máxima. Se até o fechamento do pregão de hoje se for para cima da média, gerou nova máxima, reforça um pouco mais esse cenário de indefinição. Mas o que tem nesse momento como uma indefinição no diário com viés de baixa, já seria uma indefinição sem ter esse viés de baixa. E aí que a gente monitoraria se o papel vai gerar sinalizações para compra. Inclusive, assim, qual seria a forma de comprar local web no curto prazo para swing trade? Para mim, se conseguir, primeiramente, mais interessante, fundo ascendente para cima da média móvel exponencial de 13 períodos seria o mais interessante, melhor ainda para cima do topo aqui foi de R$ 25,50, colocando um valor, fundo ascendente acima dos R$ 25,50. Segunda forma, sendo um pouquinho mais agressivo, fechamento do pregão de hoje acima dos R$ 25,50, seguido de nova máxima, compra com stop aqui, tentando pegar um movimento de subida de recuperação do papel. Então essa seria a segunda forma de swing trade. Então, por enquanto, aguardaria aí o fechamento do pregão de hoje para sendo um pouco mais arrojado para a entrada, ou fundo ascendente acima dos 25,50 para compra de swing trade. Para compra pelo gráfico semanal, fazer uma compra um pouco mais leve, justamente fechamento da semana acima dos 25,80, seguido de nova máxima, seria o mais interessante para se fazer alguma entrada. E dentro do que eu falei pelo gráfico mensal, formas de entrada seria justamente correção, quando bate lá numa retração de 50%, e a segunda forma, se não for aguardar sinal de alta no mensal ou em prazos menores, são essas as formas que eu vejo de buscar entrada no papel. Para quem está posicionado no prazo maior, gerou um primeiro sinal de possível saída ou redução dessa posição. E para quem quer comprar agora por um prazo maior, tem essas alternativas que eu acabei de citar em cima de local web. Mas ainda assim, enquanto não gerar algo muito relevante para baixo, continua sendo um ativo interessante de monitorar movimentações para baixo em busca de compra, pensando num prazo maior. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima.